A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Mas para Deus abençoar, o que nós temos que fazer? É estar com Ele, né? É estar com Ele. Você não, como Ele próprio Deus diz, não pode servir a dois senhor, porque um vai se zangar. Então, para nós ser abençoados, nós temos que estar com Ele. Por isso que esse dizer que Deus abençoe a nós todos, é que nós, né, povo, vivamos na presença dEle. Ou seja, é a mesma coisa quando eu digo, me refiro que Deus abençoe a nós todos, ou seja, que nós vamos todos por braço de Deus. É o mesmo falar, é o mesmo dizer. Porque se nós estiver com Deus, nós seremos abençoados. Em nome de Jesus, né? Mais uma vez, eu estou aqui no meu trabalho, acho que Deus dá esse privilégio. Mas se não quero falar do meu trabalho, quero falar do que Deus colocou no meu coração. Que às vezes nós não somos abençoados por querer cuidar da vida dos outros. Nós somos privilegiados que temos um Deus poderoso e grande e que nós, né, podemos tocar o coração dele através de uma oração. Só que nós troca este momento da oração pela uma fofoca, né? Olha o que este homem relata, o que a vida dele ao ponto que a vida dele chegou. Por de tanto olhar para os outros, ou seja, querer tomar a vida dos outros. Eu tenho que dizer que a minha vida é minha vida, ou seja, eu tenho que olhar para Deus, porque a minha vida Deus já me deu. E ninguém toma. Não, ninguém toma. Eu também não quero a vida dos outros, eu quero a minha. Olha que este salmista falou, não é o rei Davi, não, é o Asaf. No Salmo 73, né? Ele teve um grande problema por causa de querer cuidar da vida dos outros, querer a vida dos outros para ele. E se esquecendo do principal, que era Deus, que era para ele tem que estar com Deus, não na vida dos outros, né? Ele tem que estar na presença de Deus e não na vida dos outros. Então por isso que às vezes o homem cai, né? Homens, que eu digo homem e mulher, tem um momento difícil às vezes e ele não sabe o porquê. Quando ele vai perceber, que o homem é assim, quando percebe, já está escorregando, ou já desceu, já está lá no fundo, né? Então olha o que fala este homem, né? Isso é uma referência para que fica para nós, que chegou até a nós, para que não aconteça. A Bíblia algo para nós, é Deus falando, ou seja, quando aconteceu com um dos antigos, para que não aconteça conosco. Então olha o que aconteceu na vida deste homem, desse salmista. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Por que ele fala isso? É porque o fato que aconteceu com ele, Deus teve misericórdia dele de mostrar, de dar direção para ele poder sair ou pegar o caminho de Deus, né? Para que não se afunda. Muita gente quando vai da fé já está, como eu falei, já está lá no fundo. Já não consegue mais sair. Então Deus
ele coloca isso diante de nós para que não aconteça conosco. Deus é assim, aconteceu com uma, ele não quer que aconteça com você. É a mesma coisa. Se você tem um filho, se aconteceu algo ruim com você, você não quer que aconteça com ele, né? Você não vai lá e conta o que aconteceu com você? Para que não aconteça com ele? Para ele ficar sabendo o quanto é ruim. Então, olha só. Por isso que ele diz, com efeito, ou seja, com muita alegria, com muita satisfação, Deus é bom para com o povo de Israel. Ou seja, eu tenho o prazer de falar isso porque eu senti isso. Eu vivi isso. Mas ele diz aqui, para com os de coração limpo. Será como que está seu coração? Será como que está o meu coração? Faça essa pergunta para você. Reflita você mesmo. Ou seja, examina. Lá em Coríntios, né, que fala? Examina o homem, examina a si mesmo o homem. Por quê? Para saber como que você está. Não adianta você culpar Deus que você não recebe as bênçãos, o seu coração estando sujo. Né? Você tendo malga do irmão, você amaldiçoa, joga praga. Então isso aí vai sujando seu coração, né? E ele diz aqui, ó, quanto a mim, olha só o que ele fala aqui. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Ponto. O que é isso aqui? Ele quer dizer, ele está dizendo, pouco faltou para me sair da presença de Deus. Ele cambaleou. E muita gente está cambaleando. Muita gente está sem a direção de Deus, sem saber o que fazer. Por que será? Será que ele está de olho na presença de Deus ou está de olho na vida do irmão? Na vida do vizinho? No que o pastor faz? No que o bispo faz? Se erra, já vai lá e esquece do que tem que fazer? Então, nós temos este grande defeito de querer cuidar da vida dos outros e esquecer daquilo que nós tem que tomar. De qual a direção? Ou seja, o nosso olho está tão preocupado na vida do outro, do irmão, ou mesmo, aqui fala dos perversos. Mas até na vida do irmão, às vezes o homem peca porque o homem não pode receber nada que o outro está dizendo, né? Ou seja, está com inveja. Melhor falar bem claro, está com inveja. Então, isso daí traz maldição. Então, o Asaf, ele olhava para aquelas pessoas perversas, né? Que tinha as coisas, né? Tinha aquilo que ele não tinha. E ele ficava preocupado porque ele servia a Deus. E os outros, os perversos, não serviam. Então ele tinha aquele problema dentro dele. E ele quase chegou à lama, né? Ao fundo do pulso. Ou seja, quase saía da presença de Deus por causa do olho grande que ele tinha. E enquanto Deus não abriu os olhos dele, que ele tomasse de conta da vida dele, ele não tomou essa atitude. Ou seja, ele não esqueceu ali os perversos.
Ele queria o que os perversos tinham, ou até mais, porque ele servia a Deus. Então ele diz aqui, ó: pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não há preocupações, o seu corpo é sadio, inerte. Você vê como ele se preocupa até da forma que eles viviam, né? Não adoeciam. Só que Deus fala que isso é por pouco tempo. Quando os perversos têm algo, é por pouco tempo. Eclesiástico, ele fala: eu enriqueço o perverso, o pecador, para que deixe aquele que eu amo, para que deixe aquele que me ama. Ou seja, para aquele que é justo diante de Deus. Justo assim, entre aspas, que não tem nenhum justo, mas aquele que serve a Deus, que está na presença de Deus, né? Mas deixando aqui, pulando esses capítulos, e a gente indo aqui, né? Lá para o 16 fala assim: em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, ele deixou de olhar para os perversos, para as coisas que os perversos tinham, e começou a orar. Foi à casa de Deus, o santuário, né? E ali orando a Deus, pedindo direção. Foi como que? Ó, atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Deus, ele não quer que você fique longe dele nem um instante. Às vezes acontece algo, é para que você se mantenha perto dele. Tem coisa que não. Por exemplo, tem muita gente que se refere ao Senhor Jesus, que foi ao deserto. Ali era algo que o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado pelo Satanás. Ou seja, para ser definidamente que o Satanás não tem poder nenhum. E ele tinha que saber isso, que ele não tem poder de nada. Até mesmo com os homens, aqueles que servem a Deus, Satanás não tem. Porque o poder de Deus está no homem, né? Agora, aquele que não tem o poder de Deus, que não serve a Deus, aí Satanás, né, infelizmente toca e faz o que quer. Como tem muitos, a gente vê na rua, tem muitos nas drogas, tem muitos no álcool, né, na prostituição. Isso é porque não tem domínio, né? Domínio não está na presença de Deus. E acontece isso, né? O Satanás faz o que quer. Mas se nós estivermos na presença de Deus, Satanás não tem poder de tocar. Não. Porque o Senhor Jesus disse isso para o Pilatos, né? Que ele falou que eu tenho poder para te prender e para te soltar. O Senhor Jesus disse: nenhum poder é dado na terra, ou seja, o homem, se do céu não for dado. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus.
Mas bem no finzinho, o Asaf diz assim, né? Os que se afastam de ti, né? Ele estava como relatando o problema que ele teve, né? Que ele quase escorregou, e que ali fazia algo, dando um exemplo, que o homem sem Deus, né? Infelizmente, ele descorrega, e não há, se não ser a mão de Deus, não há quem possa livrá-lo. É isso que ele quis dizer aqui, no capítulo 27. O que se afasta de ti, eis que perece. Tu destrói todos os que são infiéis, para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ou seja, aqui ele já estava agradecendo. Ou seja, obrigado pelo Senhor abrir a minha mente, me mostrar o caminho. Tem muita gente que precisa ser mostrado o caminho, precisa ter a direção de Deus, porque ele não enxerga mais saída. O rei Davi vê como que a pessoa que serve a Deus, ele sempre vê a saída. O rei Davi estava num momento difícil, e ele disse, ainda que venha o exército inteiro, não terei medo. Isso ele quis dizer, eu tenho a saída. Porque ele tinha a certeza de quem ele servia, de quem ele contava, que estava na vida dele. Então o Asaf, ele estava agradecendo. Ponho o Senhor Deus, ponho o meu refúgio. Ou seja, eu me coloco diante de você, porque você tem a saída. E diz aqui, para proclamar todos os teus feitos. Então, com certeza ele tirou isso aqui, vendo o rei Davi, porque sempre ele acompanhava o rei Davi. Então ele com certeza viu isso aqui, tirou isso aqui, porque ele viu o rei Davi, plantando algo, que tinha certeza que ia colher. E tem muita gente que planta e não sabe o que vai colher. Tem muita gente, até mesmo quem já faz a obra, planta e não sabe o que vai colher, porque tem dúvida, tem dúvida. Ou seja, Asaf servia a Deus, claro, mas ele tinha dúvida, claro que tinha, porque senão ele não colocava os olhos no que era dos outros. Não. Então, e às vezes nós escorrega, nós desce, é porque nós quer enxergar o que é dos outros, e o que é nosso nós não enxerga. O que é para nós não enxerga, mas o que é para os outros, que o que é do perverso é diferente do que é para o justo, Deus diz isso. Veja a diferença entre o justo e o perverso. Ou seja, há diferença. Há diferença. Então, o apóstolo Paulo também deixou uma coisa bem clara, que aquele que está com Deus, ele sabe viver de qualquer modo. Ou seja, com fome, ou com prosperidade, ou seja, tendo ou não tendo. Melhor falando assim para entender.
Então, nós tem que ter, quem serve a Deus, tem que ter uma direção. E a direção, essa direção é a direção de Deus. Para que não se preocupamos com o que nós vamos colher. Nós só tem que plantar. Se você serve a Deus, você sabe o que você está plantando. E sabe o que você vai colher. Tem muita gente que planta e não sabe o que vai colher. Né? Então, Deus é tão maravilhoso que Ele faz você se assustar para que você volte a conhecer, né, ali de onde você saiu. Então, muita gente às vezes vai. Eu vi que Salomão, às vezes, Deus deu uma direção a ele, né? O rei Davi, primeiramente, foi através do rei Davi. Seja homem, serve o Deus do teu pai. Ele não falou, serve o teu pai, assim como o teu pai fez, faz também, não. Seja homem, serve o Deus do teu pai e viverá. Né? E tem bom ânimo, Deus é contigo. Mesma coisa. E ele fez isso. Só que ele foi experimentar algo diferente. E que nós nunca devemos experimentar. Tá? A igreja, eu não sei qual que é a igreja que foi experimentar algo diferente, né? E infelizmente Deus o teve a Laodiceia, né? Aquele povo que se achava que era algo, já tinha tudo, para eles não faltava mais nada. E tem muita gente assim, não, eu já tenho tudo. Infelizmente, o que ele precisa, nele não tem. E aquele que tem, não sabe guardar, não sabe nem que tem. O Asaf, ele nem sabia que tinha tudo. Porque se ele tinha Deus, por que ele queria as coisas de algo que não tinha valor para ele? Então o que não tem valor para você? É a vida dos outros. Por exemplo, fofocar, ou querer o que é dos outros. Não. Que ali ele enxergava as coisas dos outros. Ele estava, ou seja, com inveja. Você abençoar os outros é uma coisa. Querer o bem dos outros é uma coisa. Agora, inveja é outra. Aí é algo que Deus, não aceita isso para aqueles que servem a Ele. Então, por isso diz, não seja ansioso. Em Mateus tem, acho que em Lucas também tem. Não seja ansioso por aquilo que você sabe que vem. Aí ele fala até dos lírios, que não trabalha. E infelizmente tem tudo. É passarinho. Mas a palavra é essa, gente. Que o Deus está mostrando para nós não se preocupar. Se nós serve a Ele, não se preocupar com as coisas dos perversos. A não ser nós se preocupar com a alma dele. Mas se não, com o que ele tem, Deus dá, Deus tira. Na Bíblia diz isso, Deus dá, Deus tira. Deus dá a vida, Deus tira a vida. E não é só a vida, não é qualquer coisa. Ele é o dono de tudo. Pode todas as coisas. Então, graças a Deus por este ensinamento que Deus nos deu aqui, eu tenho certeza. Aí a Maria Alice, lá de BH, BH que chama, de Minas Gerais. Deus abençoe você. Continue na presença de Deus, ou que chova, ou que faça o sol, como diz lá no Piauí. Mas continua, se dói ou sem doer, continua. Se nós planta na terra que conheçamos, então nós sabemos o que vamos colher. É com todas as pessoas que têm entendimento de Deus, para não ter medo.
não se assustar, porque sabe quem ele está servindo, então planta com aquilo que você sabe, sabendo aquilo que você vai colher, né? Eu não estou falando só em dinheiro, essas coisas, não. Infelizmente, a nossa vida é a semente mais preciosa que nós podemos plantar. Se você plantar a sua vida nas mãos de Deus, tem certeza que você vai colher uma coisa boa, viu? Tá? Então isso tudo é uma figura de linguagem, né? A Bíblia, uma parte é figura de linguagem, né? Então, se nós plantar nossa vida nas mãos de Deus, no campo de Deus, então nós sabemos o que vamos colher, né? Então, apóstolo Paulo também disse isso, né? Guardei a fé, tive um bom combate, guardei a fé, né? E agora estou esperando o quê? Ele sabia qual era o que ele ia colher, ele sabia. Estou só esperando. Então, vê como que é. As coisas de Deus é maravilhoso, gente. Às vezes a gente começa a falar, às vezes o tempo é pouco, mas Deus é quem faz todas as coisas. Mas eu senti no coração que eu vou orar, gente. Muita gente precisa de oração, né? Eu não sei orar. Vou deixar bem claro. Eu não sei orar. Mas vou pedir, né, para que o Espírito Santo interceda por as palavras que vai sair da minha boca, que seja de Deus, para que o povo seja abençoado, ou até mesmo seja curado. Se Deus quiser, Deus cura. Deus não quiser, Deus não cura, mas Ele sempre é Deus, né? Ele nunca vai parar de ser Deus. Bom, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, eu quero primeiramente a te agradecer por esta palavra, Pai, por este ensino, por este alimento que o Senhor nos deu, Pai. Eu tenho certeza que vai tocar muito no coração do teu povo, Senhor. Mas também quero pedir, Senhor, misericórdia para com teu povo, ou para teu povo, porque tem muita gente, Pai, que está aflita, angustiado neste exato momento. Muita gente está na prostituição, nas drogas, no álcool. A mãe, Pai, se coloca preocupadíssima, Pai, porque busca o filho, às vezes não encontra. Quando encontra daquele jeito, Senhor, que só o Senhor sabe. Meu Deus, eu estendo a minha mão aqui, que não seja, Pai, a mão de um homem. A unção, Pai, que o Senhor me deu, Pai, que eu tenho certeza que é a unção do Senhor. Toca na vida desta pessoa para ela receber este milagre, Senhor. A mãe que procura seu filho, que encontra, meu Deus, curado, liberto, salvo daqueles caminhos, Pai, tortuoso, dos caminhos das drogas, do álcool, da prostituição. E que outras mães, Pai, que se preocupam que o filho ou a filha, Pai, se encontra nos hospitais, nas cadeias, nos presídios. Senhor, não há outro Deus, Pai, que possa fazer milagre, não. O Senhor é o único. Pois eu peço em nome de Jesus, tem compaixão, Pai, desta mãe, deste filho, desta filha, deste pai. Tem compaixão do teu povo, Pai. Ô Espírito Santo, intercede pela vida do povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Com teu poder, Pai, com esta mão que nunca encostou, Pai. O Senhor disse a Moisés que sua mão nunca encostou, pois com essa mão, Pai, toca na vida do teu povo e faz acontecer milagre na vida do teu povo agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por aquele povo, Senhor, que está caído e que não consegue mais se levantar. Oh, só a tua mão, Senhor. Senhor, por aquele povo que se encontra na rua,
por aquele povo, meu Deus, que está chorando, Pai, de dor. Oh, Pai, que a tua mão toca na vida dele e faz este milagre acontecer. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço desde já, Pai. Em nome de Jesus pelos milagres que vai acontecer. Senhor, dá direção ao teu povo. Dá sabedoria, conhecimento, entendimento, Senhor. Dá direção para que teu povo, Senhor, saiba, Senhor, ser conduzido pelo Senhor, pela tua palavra. Destampa os ouvidos do teu povo, Pai, e abra os olhos para que ele enxerga, Senhor, aquilo que o Senhor está propondo, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está mostrando, Pai, para que nós sabemos o caminho aonde devemos andar. O Senhor fez o povo para te adorar, celebrar o Senhor. Então, meu Deus, tenha misericórdia, Pai. O teu povo é pequeno, somos falhos, pecador, mas somos dependentemente do Senhor, Pai. Por isso que eu te peço, Senhor, que a tua presença chegue à vida do teu povo. E assim eles serão abençoados e livres, Pai, daquilo que estão deixando ele de estar, colocando ele escravizado, Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fica na paz. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus.